Hello guys, what's up? Aqui quem fala é o Teacher Rafael e o assunto de hoje é Simple Present, que a gente utiliza para falar de situações permanentes, hábitos, atividades regulares, situações do dia a dia, ou seja, para falar de rotina. Por exemplo, I work every day. Eu trabalho todos os dias. Para verdades em geral, fatos ou leis científicas. Por exemplo, the sun rises at dawn and goes down at dusk. O sol nasce ao amanhecer e se põe ao entardecer. Para falar sobre o que acontece em livros, peças ou filmes. Leonardo DiCaprio dies in Titanic. Leonardo DiCaprio morre em Titanic. Eventos futuros, com horários pré-estabelecidos. Your classes begin on Monday. Suas aulas começam na segunda-feira. E para expressar futuro, depois de palavras como quando, até, depois, antes, assim que. Por exemplo, I'll get my driver's license when I turn 18 years old. Eu vou adquirir minha carteira de motorista quando eu completar 18 anos. E vamos falar então aqui da estrutura do Simple Present. Vamos começar com as frases afirmativas, com os pronomes I, we, you e they. Temos então aqui o sujeito seguido pelo verbo. No exemplo, do you go out on weekends? Você sai nos finais de semana? Na resposta curta, yes, I do. Sim, eu saio. Sem o verbo, somente o auxiliar do. Na resposta longa, yes, I go out on weekends. Sim, eu saio nos finais de semana. Agora aqui tem um detalhe. Na frase afirmativa, não usamos o auxiliar do na resposta longa. O que eu faço então? O próprio verbo da frase eu utilizo, como vocês estão vendo na cor azul. Agora, os pronomes he, she ou it. Por exemplo, does she take the bus to work? Ela pega ônibus para trabalhar? Na resposta curta, yes, she does. Sim, ela pega. Sem o verbo, somente com o auxiliar does. Na resposta longa, yes, she takes the bus to work. Sim, ela pega ônibus para trabalhar. Aqui também não usamos o auxiliar does na resposta longa. Mas tem outro detalhe. Dá uma olhadinha aqui no que eu destaquei. Tem um S no verbo, porque ele está conjugado. E como a gente então conjuga o verbo na frase na afirmativa longa com he, she, it? A regra geral é acrescentar S, mas também podemos acrescentar ES ou IES. Então vamos aprender como se faz. Eu já falei que a regra geral é S. E quando vamos acrescentar ES? Para verbos que terminam em X, O, S, Z, SH ou CH, acrescentamos então ES. Alguns exemplos: fix, go, pass, fez, wash, watch e assim por diante. Exemplo: John watches TV only at night. E quando vamos acrescentar IES? Para verbos que terminam em Y depois de uma consoante. O que acontece? A gente troca o Y por I e acrescenta ES. Por exemplo, try, tiramos aqui o Y, ficou tries, com IES. Study, tiramos o Y, ficou studies, com IES. Mas também temos os verbos que terminam em Y depois de uma vogal. E o que acontece com eles, galera? É só manter o Y e acrescentar o S. Por exemplo, então, play. Acrescentamos aqui o S, fica plays. Buy, acrescentamos o S, fica buys. Agora, vamos aprender a estrutura das frases negativas. Na negativa, temos o sujeito, seguido pelos auxiliares don't ou doesn't e mais o verbo da frase. Vamos analisar as mesmas perguntas. Do you go out on weekends? Na resposta curta eu tenho no, I don't. Não, eu não saio. Sem o verbo, somente o auxiliar don't. Na resposta longa, no, I don't go out on weekends. Não, eu não saio nos finais de semana. Aqui sim, na resposta longa, a estrutura é o auxiliar don't
mais o verbo. Does she take the bus to work? Resposta curta: No, she doesn't. Não, ela não pega. Sem o verbo, apenas o auxiliar doesn't. Na resposta longa: No, she doesn't take the bus to work. Não, ela não pega o ônibus para trabalhar. Agora sim, como a resposta é longa, tem que ter o auxiliar doesn't mais o verbo. Vocês perceberam que não tem S no verbo na resposta negativa longa? Vocês aprenderam que quando o verbo termina em O, a gente acrescenta ES para falar de he, she, it. Pois é, o do termina em O. Com ES fica does. E na negativa doesn't. É por esse motivo que não colocamos S no verbo, porque já temos S no doesn't. E lembrando que don't é abreviação de do mais not, e doesn't é abreviação de does mais not. E agora nós vamos para as frases interrogativas. Vocês já viram nos exemplos anteriores que para fazer perguntas precisamos dos auxiliares, que vocês estão vendo aí na cor verde. No Simple Present, os auxiliares são do ou does para fazer a pergunta. Mas qual é a diferença entre eles? No do, eu uso para os pronomes I, you, we e they. E o does eu utilizo com os pronomes he, she ou it. Por exemplo, do you go out on weekends? Ou então, does she take the bus to work? Veja que essas perguntas começam com o verbo auxiliar, seguido pelo sujeito e o verbo. Aqui também, como o does já tem S, não vamos colocar S no verbo. O Teacher Everson também falou sobre as perguntas que começam com o verbo auxiliar na aula 1. E também temos o Simple Present com double-weight questions. Essas perguntas também estão na aula 1 com o Teacher Everson. Se tiverem dúvidas em como fazer perguntas em inglês, assista a aula 1 com ele. Aqui temos então what, ou que ou qual, who, que significa quem, where, que significa onde, when, quando, which, qual ou quais. Eles são seguidos então dos auxiliares do ou does, mais o sujeito da frase e o verbo. Por exemplo, galera, where do you study English? Onde você estuda inglês? What does she like to do on weekends? O que ela gosta de fazer nos fins de semana? Então é isso, galera. Thanks for watching. Obrigado por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, indicar para os amigos. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. E também temos a nossa continha no Instagram, @no.more.doubts. Lá vocês vão tirar dúvidas de pronúncia. Então até a nossa próxima aula. Bye bye, guys!